E essa é a continuação, né, do que eu falei que eu ia fazer. Eu não falei programado, não falei premeditado. Eu falei que eu ia colocar o Vive a Cores a respeito da minha história e, com isso, ajudar as pessoas a entenderem sobre o que é estresse e depressão. Falando sobre o meu próprio estresse, sobre a minha própria depressão. Inclusive, eu disse, estou com depressão, estou com estresse, e já estou buscando vencer, acho que é a milésima depressão. Mas, gente, é melhor ressaltar, é conveniente, que não é nada fácil. Não é nada fácil a gente se expor. A tecnologia, ela tá avançadíssima. Tecnologia de ponta, as pessoas hoje conseguem fazer montagens. Já acontecia há algum tempo, mas conseguem tirar defeitos. E a tecnologia, para mim, é a própria besta. Sendo que se tornou, porque a tecnologia, ela deveria estar ajudando a salvar a população do caos moral que está consequenciando milhões de violências. E eu até estava tentando, eu continuo tentando de outras formas e somas, até chegar aqui nessa deprê. Nessa deprê que me levou a chegar agora e falar sobre o que está acontecendo. Sabe, eu já li muito nessa vida. E sei que gostaria de ler mais, mas eu fiquei sem tempo, sem espaço, sem condições. Muitas coisas aconteceram que levaram a ter que ficar lutando contra a depressão. E eu queria inclusive dizer para a população inteligente, gente que se ama, que aprendeu a se amar, gente que desenvolveu suas capacidades, aquelas capacidades internas que nos mostram coisas que ninguém mais mostra. E pior ainda hoje em dia, né? Que existem milhões de profissionais de ajuda que, se a gente não seguir a receitinha deles, eles não têm humildade, que é uma coisa muito importante para quando se quer ajudar uma outra pessoa. Geralmente tem as falsas crenças, tem os, não vou dizer, pessoas preconceituosas que só acreditam em quem tem um diploma de papel. Eu sou o tipo de pessoa que digo, um diploma não garante o desempenho profissional e nem vivencial e nem familiar de ninguém. Eu estou mentindo? Não. Eu estou sendo hilária para alguém rir da minha cara? Não. O meu problema principal é o seguinte: eu acredito que você quer ser feliz ou você quer ter razão? Olha, eu quero cultivar o que eu consigo ser feliz. O fato de eu ter razão não significa que eu quero deixar de ser uma pessoa sensata, uma pessoa moralmente com autoridade para falar de certas coisas, para ser feliz. Ao contrário, para eu ser feliz, eu preciso respeitar esses detalhes da vida, nuances de tudo que acontece na vida, o que a gente passa, estudar, entender, para poder viver, para poder combater defeitos, se a gente encontra, né? Saber reconhecer, ter humildade. Porque, gente, o que eu tenho para ensinar não é uma coisa tão fácil. É uma coisa que todo mundo deveria estar aprendendo desde a hora que nasce. Quando é bebê, as pessoas precisam respeitar todas as condições que o ser humano vem para cá, para a Terra. Como bebê, para poder desenvolver as capacidades, continuar desenvolvendo até que se possa dizer que é uma pessoa formada. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Nos meus vídeos no YouTube, aqui no YouTube, tem a respeito dessa situação, né? Infelizmente, as pessoas, a nossa sociedade, principalmente a brasileira, eu não vou falar de outras porque eu tô focada aqui, tá doente.
Tá doente no sentido não que eu queira falar mal, denegrir ou me sentir melhor do que os outros, me sentir mais do que os outros. Eu apenas me sinto no dever, na obrigação, na vontade de dizer para as pessoas o que é a doença, onde ela se instala, como ela se instala, por que ela se instala. E eu já tentei de várias formas, várias somas, e não consegui atrair pessoas de uns tempos para cá. Porque antigamente isso era natural. Na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa sensata, uma pessoa conciliadora, uma pessoa que gosta do conhecimento. Pergunta por quê? Porque pergunto quantas vezes eu precisar, eu vou perguntar por quê. Uma vez, uma pessoa ignorante, uma pessoa leiga, disse para mim, olha, quem pergunta é criança, adultos conquistam. Eu refleti tudo que as pessoas falam, tudo que a mídia coloca, os veículos de comunicação de massa, eu estudo. Eu desenvolvi minhas capacidades, eu tenho capacidade de discernimento e eu tenho conhecimento para poder fazer análises. Isso não aconteceu comigo para eu querer saber mais do que os outros e para eu poder me achar melhor do que os outros. Isso é natural, é de mim, cara. Eu já disse, eu nunca olhei ninguém de cima que não fosse para estender a mão. Infelizmente, o que eu tenho para dizer é que a nossa sociedade, ela tá doente. E como ela tá doente, o que acontece? Nessa doença, as pessoas não estão desenvolvendo essa glândula fantástica que, junto com todas as outras capacidades, faz com que o ser humano consiga perceber, sentir, discernir. É uma coisa do foro íntimo. Isso você não tem nas universidades, você não tem igreja, eu não conheço pessoas que conseguem falar sobre a entidade chamada Jesus de Nazaré como realmente Jesus de Nazaré é, a capacidade dele. Eu já li a coleção inteira do Augusto Cury a respeito sobre a inteligência de Cristo. Lá tem perguntas que o próprio autor do livro se faz que eu tenho resposta. Eu tentei responder para ele, mas ele nunca me procurou. E nem o pessoal que trabalha com ele, os arrogantes, o pessoal que cuida da editoração dele, das coisas dele, não me procura. Então, veja bem, não quero me perder aqui porque a irritação, a revolta, porque olha, a revolta é assim, a injustiça, a ingratidão revolta os mais nobres corações. A injustiça não agrada ninguém. Não é verdade? Somente aquelas pessoas que não desenvolveram as capacidades. E o que acontece? Elas se acham injustiçadas, né? É o caso do que eu venho tentando colocar para o Brasil inteiro a respeito dessa doença que acometeu a nossa sociedade. Onde violência, 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 e ninguém vai em busca da causa de tanta violência. As pessoas, elas vão em busca de formar, de criar leis, como a da Maria da Penha, né? Que diz que violência contra a mulher. Então, fizeram uma lei lá. Eu venho todo o tempo dizendo, não existe violência contra a mulher. Existe violência contra algo ou alguém, qualquer pessoa. Se é violência, é violência. Entendeu? É violência. Então, no caso, por exemplo, da violência contra o ser humano, eu sempre disse, gente, isso tudo é consequência dessa glândula não estar sendo desenvolvida na criança, no adolescente, no ser humano, e nós estarmos formando uma sociedade destrutiva, uma sociedade cheia de preconceitos, cheia de racismo, cheia de pessoas doentes. Não tem a capacidade de discernimento desenvolvida, porque todos têm, mas nem todos desenvolvem. Não tem a capacidade de sentir, perceber, desenvolvida, porque todos têm, mas desenvolvida não tem. Então, eu venho dizendo, tentando, buscando fazer com que
eu possa chegar nas pessoas e elas mesmas saberem do que está acontecendo com elas mesmas. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que para muita gente que tá com problema, que tá com recalque, que tá com trauma, que tá com baixa autoestima, que tá com complexo de inferioridade, gente que tá passando pela doença ou sintomas da doença ou algumas partes dessa doença, não sabe se auto-admitir, não sabe se enxergar. Porque, gente, só porque não aprendeu. A maioria não aprende. Então você não tem que se achar menos que os outros ou pior do que os outros, porque você não sabe. Porque ignorância não é pecado. Ignorância não é uma coisa... Como eu posso dizer, meu Deus, nojenta. O que é nojento é cultivar a ignorância. É abjeto. De cultivar a ignorância é que não pode. Então, quando a pessoa não sabe, ela tem que ter humildade para ela ir dentro dela. Porra, não mando ninguém vir aqui dentro de mim. Eu apenas digo para aqueles que querem ajuda, eu vou buscar ajudar. A quê? A pessoa enxergar as capacidades dentro dela. São elas que vão decidir, são elas que... Mas depois que elas souberem verdadeiramente, elas vão discernir, elas vão se autoconhecer, conhecer que elas são superdotadas e saber que capacidade ela está precisando para resolver determinadas coisas. Mas o que eu queria dizer mesmo, gente, é que depressão... Ontem eu não consegui dizer tudo, né? Esse vídeo que eu tô dizendo que eu vou colocar minha depressão. Gente, eu continuo no dia a dia. Tem dias que eu estou conseguindo lidar com as coisas. Ontem eu tive um dia muito bom, porque eu realmente... Eu não estava nada bem, mas eu estava em situação, em ambiente em que eu podia me alimentar, me autoalimentar, espiritualmente, energeticamente, mentalmente e emocionalmente. Mas assim mesmo eu não estava nada bem. Tive muito dor de cabeça, porque dor de cabeça, em determinados casos, ou é o organismo que não está reclamando de alguma coisa, ou realmente são pedradas mentais, pessoas que não gostam da gente e que jogam em cima da gente suas frustrações. Até o invejoso. Vocês sabem que o invejoso, a pessoa invejosa, ela tem verdadeira tristeza, ódio, raiva, revolta pelo bem-estar do outro, né? Eu conheço muitas pessoas que não gostam de mim. E olha, pessoas que eu já ajudei. Pessoas que eu já ajudei, mas não gostam de mim. Eu não sei o que é que os demônios conseguem fazer com que elas enxerguem, que nem os advogados positivistas, que a verdade é mentira e a mentira é a verdade. Então, gente, eu sofro com isso. Isso é uma das causas, sim, da minha depressão, porque nesses vídeos eu vou dizendo para vocês, hoje eu tô querendo... Hoje eu estou preparada assim, pra meter a cara e fazer esse vídeo improvisadamente, né? Tem pessoas que riem da gente. Tem pessoas... E olha, gente, vou dizer uma coisa. Tem profissionais da área de autoajuda que quando eles não conseguem tratar de você, quando eles não conseguem acertar com você, eles começam a denegrir você. É que nem aquele homem que quando a mulher não quer transar com ele, diz que ela é sapatão, que ela é assexuada. É que nem aquela mulher que quando o homem não quer transar com ela, não quer nada com ela, ela diz que o homem é viado, ela diz que o homem é incompetente. Aí começa a falar mal, entende? Então, no caso, o que acontece? Lidar com esse tipo de pessoas é terrível quando você não está bem. Né? Nós somos iguais, todos nós somos iguais nas nossas condições e capacidades. Eu venho dizendo isso todo o tempo. O que nos diferencia, no caso, é